Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Jeff Crypto e eu vim trazer aqui para vocês uma análise hoje de Bitcoin e Ethereum em cima no gráfico. Depois eu vou puxar aqui o CryptoQuant, são dados on-chains para nós entendermos um pouco sobre o que está acontecendo agora nesse momento, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou trazer aqui o Bitcoin, né? Apresentar um desenho em cima do gráfico diário, representado aqui pela nossa linha vermelha, e depois eu vou trazer em tempos menores, tá? Então, Bitcoin em linhas vermelhas, deixa eu apagar tudo aqui, vamos começar de novo, tá? Temos aqui então uma ascensão, né? O Bitcoin, ele após uma queda acentuada, ele teve essa recuperação, andando em lateralização aqui ascendente. E agora vamos entender um pouco sobre o que está acontecendo com ele, tá? Vou pegar a média dos dois pavios de baixo, vou denominar aqui um suporte. Lembrando que o gráfico diário eu vou deixar as linhas vermelhas, tá? Então, dos dois toques aqui do suporte, qual foi a região em que mais subiu? Tá? A região que mais subiu foi a linha verde. A gente pode atribuir essa linha como uma resistência. Então, temos aqui um canal, tá? O canal ele está denominado aqui, que é a tendência de baixa. Então eu vou pegar a soma do suporte mais a resistência, vou colocar para cima, denominado aqui a nossa zona neutra, tá? Que é esse canal aqui do meio, e acima temos o nosso canal de tendência de alta. Então o que aconteceu? No gráfico diário, o Bitcoin ele até chegou a tendência de alta, mas ele não conseguiu passar aqui os 50% da tendência de alta, né? Então ele veio testar fundos novamente. Ele não rompeu a nuvem na alta e ele acabou confirmando a nuvem na baixa. O que já teve movimentos assim anteriores? Sim, já teve movimentos assim anteriores, tá? Só que o que acontece? Quando ele rompe ao contrário, ele acaba realizando um fundo, né? A tendência não é ele romper a nuvem vermelha, ele sempre para baixo, né? Sempre romper a nuvem vermelha para cima e a nuvem verde para baixo, tá? Que significa o fim dos tempos claros, né, os tempos verdes, para os tempos sangrentos, como também quando rompe a nuvem vermelha significa o fim dos tempos sangrentos para os tempos claros, tá? Aqui já temos um início de uma criação de uma nuvem verde, tá? Ela apresentou aqui um padrão lateral, né? Significa que ela pode vir fechar assim, né? Ela pode vir fechar o bico, fazer tipo um bico aqui, né? E apresentar mais quedas, mas a tendência, de acordo com o que aconteceu anteriormente, tá? É que o Bitcoin venha sim encontrar fundos, mas não fundos acentuados, né? Novamente, tipo como a tendência de baixa. Ele pode vir tocar aqui um exemplo, a região dos 20.500 para começar a retomada de alta, tá? Então ainda estamos em uma zona neutra, né? Saímos de uma tendência de alta para uma zona neutra novamente. Então, feito isso, vamos entender um pouco sobre os times menores, tá? Vamos fazer uma análise em cima do gráfico de uma hora aqui. Então, o que está acontecendo no gráfico de uma hora? O Bitcoin, ele acabou de romper uma nuvem verde aqui, ó. Tá? Aqui já fechou o bico. Porém, temos uma possibilidade, tá, desse bico acabar abrindo um leque aqui, apresentando um movimento de alta, tá? Vamos esperar aqui o nosso próximo gráfico de 4 horas para entender como vai fechar o dia, perfeito? Mas, por enquanto, no gráfico de uma hora, ainda temos aqui uma representação de queda. Gráfico de uma hora, vou desenhar aqui uma linha amarela, tá? Vou colocar aqui uma linha amarela em cima deste movimento, para nós entendermos que é uma linha de um período menor, né? Denominado aqui médio prazo, tá? Então eu peguei aqui a média das velas. Então, a soma de todas as velas, todos os pavios, qual foi a região em que mais caiu desse movimento? A região em que mais caiu desse movimento foi esta vela verde aqui, ó, tá? Essas aqui, elas não caíram tanto quanto as outras velas, tá? Ó. Então, temos aqui uma região chamada de tendência de alta, né? Ele não conseguiu romper a tendência de alta aqui, por enquanto. Então, temos uma possibilidade de uma retomada de baixa aqui, ó. Se romper agora, nas próximas horas, esta região dos 20.952 dólares, vamos iniciar um ciclo de baixa
chegando ali no nosso suporte da zona neutra, perfeito? Então, temos sim uma possibilidade desse movimento acontecer, tá? Porém, vamos entender como vai fechar o dia, né? A tendência é que nas próximas horas ele venha fazer essa retomada. Caso ele não venha fazer essa retomada, ele rompe aqui, mais ou menos nesse período, que tem uma nuvem vermelha pequena aqui, ó. Tá? Essa nuvem vermelha, ela pode representar para nós uma retomada de alta, tá? Então ali no período mais ou menos das 8 horas da noite, o Bitcoin ele pode vir a romper aqui. E estourando esse movimento dos 21.672, ele inicia o nosso ciclo de alta, tá? Então a gente já sabe aqui no gráfico de 1 hora o que fazer. Se romper a tendência de baixa, você abre uma venda e coloca o stop em 21.555, tá? Caso ele venha romper a tendência de alta, aí você abre a ordem aqui no rompimento dessa região e coloca o stop no meio da tendência de baixa, que é nos 21.058, tá? Então vamos aguardar, por enquanto ele está querendo assim vir lá buscar, né, esse rompimento. Ainda falta 7 minutos para fechar o tempo das 5 horas, né, das 4 às 5, e aí vamos ver como vai ser essa decisão dele, perfeito? Então, entendendo isso no gráfico de 1 hora, agora vamos passar para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, o que aconteceu? Olha que legal. O Bitcoin ele veio a romper a nuvem vermelha, né? Só que o que aconteceu? Ele não conseguiu fechar um ciclo de alta. Qual seria o ciclo de alta aqui? Opa. Vou colocar aqui algumas linhas verdes, tá? Representando o movimento de 15 minutos, para ficar mais fácil a compreensão. Tá? Então, peguei a média das duas velas aqui. E dessas duas velas, qual foi a que mais subiu? Tá? Foi essa vela verde aqui, o fechamento dessa vela verde. Então, temos aqui um canal de tendência de baixa. Temos aqui também um canal de zona neutra. E temos aqui um canal de tendência de alta. Então, o que aconteceu? O Bitcoin ele rompeu a tendência de alta somente quando confirmou a tendência de alta junto com a nuvem. Tá? Então, ele rompeu nesta região. Só que o que aconteceu? Nesta região, ele já acabou cravando um alvo lá em cima. Ó. Tá? Ele já cravou um alvo de defesa de alta, né? Assim dizendo. Ele acabou encontrando com um pavio ali e já teve a retomada de baixa. Então, entendemos já que teve esse movimento. Porém, ele veio aqui, né? Após esse take profit aqui, ele veio a cair novamente. Então, o que a gente já pode pensar? Que esse desenho da linha verde ele já não existe mais, tá? E agora vamos desenhar um outro movimento em cima dessa mesma região. Então, qual que é o desenho em cima dessa mesma região? Vamos pegar a média dos dois pavios aqui em cima. Então, vou pegar pavio aqui, dar nessa pavio verde e vou desenhar o corpo embaixo. Então, temos aqui uma tendência de alta do Bitcoin. Temos aqui agora uma zona neutra e temos aqui agora uma tendência de baixa. Tá? Então, o Bitcoin rompeu ao contrário da tendência de baixa, né? Esse setup ele não é o mais indicado para se seguir, pois ele rompeu no período de 15 minutos ao contrário do que deve ser feito. Tá? E o alvo dele, como o fechamento foi aqui embaixo, o alvo dele seria exatamente aqui nesta região, né? Nos 20.766, só que é muito arriscado para se pensar em um movimento de short agora, tá? Essa posição ela já deveria estar montada desde lá de trás, tá? Se você não colocou o stop no 0 a 0, né, ele não te tiraria aqui e você ia continuar o surf no mercado, tá? Mas é muito arriscado se pensar num short agora, tá? Somente se romper o gráfico de 1 hora, mas lembrando que abrindo uma opção de short agora, o seu stop ele estaria lá em cima, nos 21.559. Então, um exemplo só para vocês entenderem, vamos imaginar que ele rompeu aqui, nesta região. Então, o seu stop ele seria uma posição de 3%, tá? Para um take profit, né? Encontrando ali as regiões de 2%, tá vendo? 1,79 até 2,12, tá? Aí depende da decisão que você ia tomar no mercado nesse momento. Então, não é muito legal, né, pensar nesse movimento de short agora,
né? Ele já aconteceu esse movimento de queda, né? O Bitcoin ele rompeu lá em cima, nuvem verde, então temos uma boca muito grande aqui na vermelha. Então tem uma possibilidade sim de uma retomada, pelo menos até a resistência da zona neutra aqui, que seria os 23 mil dólares. Então o que eu aconselho é espere o movimento acontecer para você tomar uma melhor decisão aqui no gráfico, tá? É a melhor situação a ser feita agora. Estou entendendo já sobre o curto prazo, M15, o médio prazo 1 hora e um longo prazo ali 1 dia. Já temos aqui denominado a nossa estrutura para o gráfico do Bitcoin. No Ethereum, ele aconteceu a mesma coisa, tá? No Ethereum, no gráfico de 1 hora, ele veio sim a romper a nuvem, tá? Ele já rompeu aqui, né, a tendência de alta, diferente do Bitcoin. Porém, ele está buscando um suporte novamente na região deste trade, tá? É normal ter retrações em um movimento de ascensão, né? Como também é normal ter retrações em um movimento de queda. Então vamos pensar aqui no Ethereum, mesma situação do fundo. Vamos pegar a média das duas velas, vamos marcar aqui. Das duas velas, qual foi a que mais subiu? A vela verde, tá? Então vamos denominar aqui uma resistência, né? Então a soma de suporte mais resistência é igual a canal. Então o Ethereum, ele temos aqui tendência de baixa, zona neutra e tendência de alta. Vou apagar esses desenhos aqui de cima para ficar melhor a compreensão de vocês aí. Só um minuto. Perfeito. Então temos aqui a zona neutra, a tendência de baixa, e agora vamos desenhar aqui a nossa tendência de alta. Então o que aconteceu? O Ethereum, ele confirmou nosso trade exatamente no rompimento da tendência de alta junto com a nuvem, tá? Então ele foi iniciado ali neste candle e o que aconteceu? Já tínhamos aqui um alvo próximo de ser cravado, né? Ele quase cravou nosso alvo. Olha isso, por muito pouco ele não cravou o alvo, tá? E aí ele veio buscar de novo esta região do rompimento da tendência de alta. Então é lindo se pensar nesse movimento, né? A operação ainda está em aberto, o stop está aqui no fundo, né? Região de 1.013 dólares ali, que eu não acredito que vai chegar, tá? Por enquanto. Então, mas pensando numa retomada de baixa aqui, se o Ethereum ele continuar esse ciclo de queda, vou desenhar um movimento de tendência de baixa aqui no gráfico de 1 hora, de outra cor. Vou pôr uma cor semelhante ao vermelho, só para vocês entenderem aqui como está esse movimento de queda, tá? Então a soma de todos os pavios representa neste candle vermelho aqui, tá? Temos aqui uma tendência de alta no Ethereum. Temos aqui agora um ciclo de zona neutra, né? Isso tem o nome de subciclo, e temos aqui uma tendência de baixa na região do subciclo. O que aconteceu? O Ethereum ele veio a romper, né, esta região do subciclo da tendência de alta, do gráfico de 1 hora, e ele pode vir testar este fundo em 1.386. Lembrando que não é provável que vá fazer isso, tá? O gráfico ele anda organicamente, ele não vai ter um dump aqui agora, né? Eu espero que ele recupere novamente ascensões maiores para depois vir uma retração mais para cima, tá? No gráfico de 4 horas, o que acontece aqui? Então abriu agora o gráfico das 5 horas, a ascensão do Ethereum para esse momento, tá? Seria, no gráfico de 1 hora, desculpa, vamos passar aqui para o gráfico de 1 hora, seria esta retomada de alta, tá? A retomada de alta ela é feita neste ciclo, tá? Então lembrando que gráfico de 1 hora aqui, temos aqui a linha amarela, tá? Então vou pegar aqui a soma dos pavios, vou desenhar, colocar uma linha amarela para ficar mais fácil a compreensão. Então a soma dos dois pavios, qual foi a vela em que mais subiu? A vela em que mais subiu foi essa verde. Então temos aqui a nossa tendência de baixa no gráfico de 1 hora. Temos aqui também a nossa zona neutra no gráfico de 1 hora.
e temos também aqui a nossa tendência de alta. Então olha que legal, tá? O Ethereum ele não conseguiu, né, fazer um rompimento aqui dos 50% da tendência de alta, e ele está vindo fazer, ele veio testar os fundos novamente para ver se ia romper esta região, né? No caso, às 5 horas da manhã teve uma defesa maravilhosa aqui, apresentando um martelo de reversão de tendência. Ele está brigando nessa região para ver se ele realmente vai cair, tá? Mas a classificação no Ethereum nesse momento é que ele faça um movimento de alta, pois ele já buscou um pullback no gráfico diário e agora ele vai fazer a sua retomada novamente, tá? Então, lembrando, no subciclo temos aqui uma possibilidade de uma retomada, tá? A soma de todos os pavios dessa região. Então eu vou colocar aqui um subciclo exatamente na média desses candles, tá? Então a soma desses todos esses pavios, qual foi a vela em que mais caiu? Tá? A vela em que mais caiu de todos esses pavios que tocou na parte superior foi o verde e o vermelho aqui, tá? Então temos um subciclo aqui no Ethereum, tá? Só para vocês entenderem um pouco sobre o subciclo. Então eu vou pegar aqui tendência de alta, zona neutra e tendência de baixa. Então o Ethereum ele acabou rompendo uma tendência de baixa no subciclo exatamente neste movimento. Então a gente pode considerar que quando ele rompe direto assim, sem estar acima desta região, é tudo falso, tá? É um rompimento falso de uma região, causando aí o pânico. Como a gente pode até ver aqui, ó, nessas velas grandes que está acontecendo agora, ele tende a testar essa parte e romper novamente, tá? Então, no subciclo, temos aqui, ó, o alvo 1 e o alvo 2. Olha como que funciona. O subciclo ele daria certo, mas não seria uma possibilidade de trade entrar contra a nuvem, tá? Então, eu sempre falo assim, desconsidere o subciclo quando não tem uma região de nuvem bem estruturada. Então, ainda assim, estamos em alta. Por quê? 2 pontos importantes para entender sobre essa alta. O primeiro é o famoso fundo duplo, tá? Ele é denominado aqui pelo seu movimento de W. Tá? Então, temos um ciclo de fundo duplo aqui sendo feito. E também temos aqui a realização desta tendência de alta no gráfico diário, tá? Apesar de ter velas grandes vermelhas aqui, isso aqui é o denominado Panic Sell, são velas muito grandes, tá? Então a nossa referência sempre numa análise gráfica é entender assim, cada gráfico, claro, ele vai ter a sua personalidade, tá? Então ativos bem fundamentados como Bitcoin e Ethereum, eles, quando tem uma vela muito grande, ele sempre revida contra, tá, esse movimento. Então vamos entender, vamos fazer uma analogia que o Ethereum ele é uma pessoa, tá? E quando essa pessoa, claro, cada gráfico é uma pessoa, né? Vamos entrar nessa ideologia. E o Ethereum ele é aquela pessoa em que se você revida uma situação com ele, ele vai jogar no mesmo dado que você, tá? Então se você é gentil com ele, ele vai ser gentil com você, como também se você é grosso com ele, ele vai ser grosso com você. Então um exemplo, tá? Uma ideologia aqui em cima desse subciclo seria que você estava numa festa e você encontrou o Ethereum e você acabou dando um soco no Ethereum aqui, ó, tá? Deu um soco no Ethereum, o Ethereum ele vai te revidar esse soco, tá? Diferente de algumas outras altcoins, onde você dá um soco nela e ela representa para nós ali uma submissão, né? Ela vai embora da festa, ela faz outras situações onde ela não vai trabalhar com o mesmo dado em que você trabalha, perfeito? O Bitcoin é a mesma situação, tá? Pessoa bruta, né? Ele é uma pessoa bem estruturada, então toda vez que você dá um soco no Bitcoin, ele vai revidar esse soco, tá? Então aqui a gente consegue ver, claro, né? Não é no mesmo momento, né? Não é o padrão a ser feito no mesmo momento, lembrando que isso é
é de se entender assim, é de tirar essas conclusões. Quando tem um soco muito grande, ele já revida, ó. Temos um soco aqui, ele já revidou. Temos um soco aqui, ele já revidou. Temos um soco aqui, ele já revidou. Então, temos um soco aqui e ele vai revidar, tá? É assim que o gráfico trabalha, perfeito? Lembrando que ele pode vir testar, né, fundos, deixar um pavio e fazer a sua retomada de alta novamente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui em cima do gráfico, tá? Então, agora eu vou trazer uma análise do CryptoQuant aqui para vocês entenderem sobre o movimento em que estamos próximo de acontecer. Tá? Em primeiro lugar, vou procurar aqui, vou clicar aqui, liquidações de long, né, pessoas que estavam a favor da alta no dia 22, no dia 18 de agosto, teve uma liquidação aqui de 20 milhões de dólares no Bitcoin, tá? Então ali mais ou menos no preço de 20.834, teve uma liquidação muito grande, tá? De basicamente ali 4 mil Bitcoins contando no preço da liquidação. Ontem, esse final de semana, né, o CryptoQuant ele ainda não apresentou sobre o dia de hoje, mas no dia 19, fechamento da semana, tivemos ali uma liquidação de 709 Bitcoins, mais ou menos, tá? Dá um montante bom aí, assim, de se pensar, não tanto quanto a queda que foi acentuada, né, devido a muitas pessoas alavancadas. No Ethereum, a mesma situação, tá? No Ethereum tivemos bastante liquidação, tá? Então, mais ou menos aqui no Ethereum foi 82 mil Ethereums liquidados, tá? No dia 18 de agosto, e no dia 19 de agosto tivemos ali 37 mil Ethereums liquidados, tá? Então é importante entender isso, que as liquidações estão acontecendo sim. Temos que tomar cuidado com essas alavancagens. Lembrando que uma alavancagem é um empréstimo que você pega com a corretora, por não garantir aquele seu preço que você determinou no seu ativo, né? De acordo com a alavancagem, tipo 2x, 10x, 20x, 100x, tá? Um outro fator importantíssimo que eu queria trazer aqui para vocês são o Open Interest, né? Que são as realizações de pessoas com long e com short, né? Então, toda vez que o preço ele encontra uma região de interesse, né, onde a roxa apresenta o Open Interest, né, que são as pessoas abrindo ordens ali, tanto de long quanto de short, feito. Então, quando teve aqui no dia 15 de julho, teve o Open Interest no mesmo valor, mesmo no tanto de pessoas entrando no mesmo valor do ativo, tá? Mesmo valor de dólares, acontece um pump. E quando está mais distante, acontece algumas realizações. Isso é normal de acontecer, tá? No Ethereum estava muito grande, então as ordens de long ela diminuiu bastante. Então isso é ótimo para o cenário, pois as pessoas estão vendo mais um longo prazo do que o imediatismo do trade agora. E no Bitcoin, temos aqui também, muito importante, o Open Interest. Olha aqui que aconteceu, tá? Teve um movimento onde o Open Interest ele está maior do que o preço do ativo. Então, o que acontece? Quando a gente sabe que quando o Open Interest ele está maior do que o ativo ele busca a sua recuperação, tá? Vamos colocar aqui, ó, sobre o total de anos no ano todo, né, para vocês entenderem. Vou colocar sobre tudo aqui, tá? Então, quando tem esse toque próximo das regiões, acontecem pumps ou dumps, né? A maior probabilidade, então, do Bitcoin acontecer neste momento, eu vou pôr aqui no gráfico de uma semana para ficar mais fácil para vocês entenderem, é que vai acontecer um pump no Bitcoin e estamos bem próximos disso. A nossa terça-feira ela é conhecida como a virada de tendência. Se você pegar ali análise em cima dos gráficos, principalmente no fim do mês, a gente consegue identificar viradas de tendência. Então estamos próximos disso, tá? O preço do Bitcoin está muito acessível agora, muito mais barato pelo real valor dele. Então podemos pensar assim em movimentos de compra, tá? Favorecendo a nossa alta.
Um outro ponto importante também entender aqui é sobre os endereços. Tá? Vamos colocar aqui os totais de endereços. Indicador de mercado, só um minutinho. Manifolds. Aqui, esse aqui é legal, né, entender. Que são as pessoas que estão realizando ali as minerações, os lucros das minerações, elas estão caindo, né, perto dos números de endereço. Então isso é maravilhoso porque a dificuldade do Bitcoin está diminuindo. Então os validadores estão aumentando ali suas quantidades de Bitcoin por ter menos validadores. E eu queria trazer aqui para você o total de endereços. Eu vou abrir a Glassnode. Eu acho que fica mais fácil para nós encontrarmos esses dados. Total address BTC Glassnode. Aqui. Bom, então abrir o gráfico da Glassnode e vamos entender aqui que o Bitcoin ele está num total de endereços hoje encontrando a sua região de 1.002.000 endereços, tá? Isso é maravilhoso. 1.002 milhões de endereços, tá? Isso é maravilhoso. Lembrando que não é todos os endereços que contêm bitcoins, tá? São interesses de criação de endereços, né? Isso é uma métrica importante, pois o Bitcoin ele está abaixo do número de endereços, então temos bastante demanda, né? Oferta e demanda. Quando a demanda é muito grande pelo valor do produto, o produto ele chega a se valorizar. Quando a demanda é menor pelo valor do produto, o preço ele tende a cair, né? É a lei do mercado. Então, o Bitcoin ele está sim próximo de um movimento de pump, né? Isso nos gráficos on-chain, nos dados on-chain aqui estamos em pontos estratégicos maravilhosos para tomar a posição no mercado. Então, é isso que eu queria trazer. Lembrando que eu vou atualizar vocês sobre as próximas análises. Fique atento ao mercado. Estamos próximos de pumps, sim, pumps no mercado. Não deixe de fazer seu DCA, suas estruturas no mercado, seus trades. Lembrando tudo gerenciado e tome a melhor decisão, né? Não assuma muitos riscos de ruína e vai seguindo o seu plano aí. Perfeito? Muito obrigado e até amanhã. Valeu!